Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para continuar minha contribuição no período de quarentena. Vamos fazer, né, a segunda aula, segunda mini aula. Espero que tenham gostado da primeira, porque também a primeira vai ajudar a gente na segunda, porque é um trabalho que se entrelaça, né? Conhecer o corpo, perceber o corpo, né? Atenção plena no corpo é também uma conexão com o seu aprendizado, o seu processo de aprendizado, né? Então, o que a gente trabalhou naquela aula, a gente não larga lá e nem serve para nada, né? A gente trabalha com as sensações, com as intenções, e aí a gente vai levando isso para outros movimentos, para outros exercícios e para, afinal de contas, e também para o nosso dia a dia. A aula que eu montei hoje, eu separei 3 ou 4 exercícios, né? A gente vai avançar um pouquinho na aula de hoje, tá? E como é esse avançar? A gente vai experimentar a força que a gente percebeu que é necessária no abdômen, né? A intensidade de força, aquela conexão com a sensação, a gente vai acordar bastante isso, trabalhar bastante isso, começando a aula numa posição deitada, que eu gosto de começar por causa disso, porque você consegue ter uma referência para o seu corpo perceber aonde ele está no espaço, né? E aí o passo seguinte, então avançar, o que eu quero dizer é a gente começar a transferir o aprendizado que a gente está semeando no chão, né, para outras posições que não dependam da referência externa, mas aí você já cultivou a sua referência interna de alinhamento, tá? Referência interna de alinhamento. Os combinados de hoje continuam os mesmos combinados da primeira aula. Então a gente vai estabelecer uma intenção, né? Tem a intenção. A intenção primeira sempre é: eu me amo, eu me cuido, eu curto meu corpo é meu veículo para eu fazer as coisas aqui nessa terra, né? Então, esse é a intenção que está por trás do cenário, tá? Mas dentro disso, no exercício, eu vou falar para você qual é a intenção. Então, a intenção sempre é normalmente é manter o alinhamento, quando a gente faz braços e pernas se movendo, né? Então, o primeiro exercício vai ser esse. Eu vou deitar no chão, e aí eu vou conduzir, a gente vai movimentar os braços como movimentamos na primeira aula. A gente fez círculo. E a gente movimentou as pernas, né? Então, a gente vai juntar as duas coisas e vai fazer um exercício que chama Double Straight Leg Stretch. Não é straight. E a gente vai fazer um exercício que chama Double Leg Stretch. As duas pernas juntas, né? E aí, lembra, as pernas para longe e os braços para trás, eles vão promover uma carga maior lá para os seus músculos manterem o alinhamento das 3 caixas. Lembre-se, a intenção não é botar o braço lá para trás e nem a perna lá para frente. Isso é o menos importante, tá? A intenção é que você mantenha o seu abdômen ativo, porque ele é que vai promover, vai ser o principal responsável por manter o alinhamento dessas caixas aqui. E essa caixa aqui vai precisar manter o alinhamento se você estiver aqui bem relaxado, bem tranquilo, e os músculos fazendo força onde é importante. Depois disso, a gente vai fazer 4 apoios, tá? Esse é o primeiro avanço, né? Então a gente já recorda como é o teu corpício ali deitado no chão, o quanto você tem de potencial no abdômen. Aí você transfere isso para a posição de 4 apoios, né? Então, como é você manter aquele alinhamento, aquela força para manter o mesmo alinhamento no lugar onde você não tem referência, né, de posicionamento, tá? Então é isso. No 4 apoios a gente trabalha um pouquinho força de abdômen, do 4 apoios e um pouquinho de mobilidade da coluna. Aí a gente vai por uma prancha, tá? Na prancha, ela é só a posição para a gente fazer um exercício que chama leg pull front, né? Que a gente vai dissociar as pernas,
só que uma de cada vez, tá? Então vai dar um pouquinho de chacoalho ali no quadril e a gente vai falar sobre isso, tá? Então, e aí daqui disso, né, onde a gente vai ter a intenção de manter o alinhamento, de trabalhar o alinhamento, apesar das pernas estarem trocando, né? O bumbum fazendo força para as pernas fazerem o movimento. Então, a gente tem esse cenário de ter a intenção de ativar a sensação da força daquele músculo. Vai no teu ritmo, vai na tua velocidade, vai com curiosidade de criança, tá? Experimentando fazer maior, menor, mais rápido, mais devagar, como que a respiração pode te ajudar nisso. Lembra da respiração? Quando a gente respira, a gente tem mais intenso o abdômen ativo, então usar isso a seu favor e sempre atrás da sua percepção corporal, tá bom? Isso é mais importante sempre. Depois do leg pull front, a gente vai terminar fazendo um exercício que chama push-up, né? Que a gente também vai trabalhar a força aí, mobilizando a coluna, alongando um pouco a coluna, alongando as pernas, né? E aí a gente finaliza, ok? Então esses são os combinados. Eu sei que demora um pouquinho para a gente começar, mas essa conversa inicial, ela é no Mindful Pilates, faz parte da aula, tá bom? Porque para vocês perceberem que tem um alinhamento, uma conexão entre um exercício e outro, tá? Que eles vão costurando e ajudando você a desenvolver, então, melhorar e perceber melhor, né, o seu corpo. Vamos lá? Então, primeiro, double leg stretch. Então, primeiro deitou, chegou ali, fala oi pro seu corpo, deixa ele tranquilo, relaxado, posiciona, percebe o contato, né? Faz esse contato inicial de perceber a sua pelve, o sacro apoiado no chão. Perceba onde encosta, onde não encosta o seu corpo, o tórax, o quanto ele encosta, os ombros, a cabeça, os pés, a panturrilha. Perceba o seu corpo lá da cabeça até os pés. É a hora do scanner corporal. E aí você vai, através da sua intenção de ativar o abdômen, a sua atenção ao posicionamento do corpo, você vai ativar com mais força este abdômen, mantendo o alinhamento das três pelvis. Então a gente vai mexer um pouquinho o braço, lembrando que o braço lá para trás vai desafiar sempre o seu abdômen. Então o movimento é simples, mas ele é profundo, ele tem uma intenção. Então quando você vai o braço lá para trás, a ideia do braço lá para trás é fazer a força do abdômen, é mobilizar os braços e é trazer o braço com esses músculos mais laterais do tronco, o grande dorsal, mais do que o peitoral, enrolando, tá? Então, quando fizer o círculo, explora bem ele bem aberto, perto do chão, para a gente sentir também um pouquinho do alongamento do peitoral, tá? Então, nesse círculo de braços, a gente vai explorar também esse alongamento do peitoral e o quanto esse braço para trás pode desafiar o posicionamento do seu abdômen, tá? Então, o círculo de braços, como no primeiro exercício, na primeira aula, e aí a gente vai trazer esses braços bem posicionados, acordados, abdômen acordado, e trazemos então as pernas. Então a gente vai trabalhar, esticar, pode ser para cima, pode ser para frente. Quanto mais para frente e para longe, maior é o desafio de manter o abdômen, de manter o alinhamento do quadril. Lembra desse jogo que é possível acontecer aqui e que você quer evitar,
tá bom? E aí a gente vai juntar as duas coisas. Vocês vão aí na sua casa, vocês vão fazer um pouquinho isso aqui, pausa o vídeo, faz isso aqui, percebe que trabalhou, que a Hebe Camargo chegou aqui no seu quadril, tá? Que tá tudo bem estável, tá bem tudo assim, forte, né? E aí a gente vai fazer o exercício em si que chama Double Leg Stretch. Então ele combina o movimento dos braços e pernas, conforme eu expliquei lá no começo, tá? Então o exercício, originalmente, ele tem uma flexão do tórax, tá? E aí isso exige um alinhamento da cervical e da cabeça, que eu não vou trabalhar nessa aula, tá bom? Mas o exercício original, ele é aqui. As escápulas ficam fora, a cabeça fica alinhada com a gravidade, a gente não fica com o pescoço aqui desesperado, fazendo pescoçal, tá? Então, ele é complexo aqui, eu não vou explicar nessa aula. Então, a gente vai, originalmente, então, o exercício é isso aqui, ó. E a gente não vai fazer assim, tá? A gente vai fazer só o movimento dos braços e das pernas. Ah, isso já é bem desafiador. Se você já trabalha Pilates, já conhece Pilates, já sabe perceber o quanto você, gerenciar o quanto você usa do pescoço, será que o pescoço está fazendo mais força que o abdômen? Mas se você já percebe isso, faça ele do jeito que ele é mais desafiador, tá? Gerencia aí o grau de dificuldade para você. O Mindful Pilates é para todos, tá? Então, desde as pessoas que têm pouca consciência, pouco treino, né? Muscular mesmo, quanto as pessoas que são de circo, tá bom? A coisa é fazer com atenção plena. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer pequeno, ó, 90 graus aqui e estica, ó. Tchum. Ah, assim eu não estou sentindo, assim eu não estou percebendo, assim é muita coisa para gerenciar, você pode fazer mais devagar. Né? Percebendo onde está o braço, onde está a perna. Posso parar um pouquinho, posso brincar com isso, porque isso também vai me trabalhar a coordenação motora. Tá bom? Então, aquecemos aqui. A gente vai agora para o segundo exercício, o 4 apoios, tá? Então, no 4 apoios, a gente vai manter o joelho e o quadril alinhado, o punho, o cotovelo e o ombro alinhados também. Então, como é que agora vai ser o desafio da gente conseguir manter o alinhamento da coluna sem a referência, né? Então, a gente está aqui, agora a gente está aqui. Então, essas referências, elas têm que estar mantidas, tá bom? Então, aqui a gravidade está empurrando a gente para o chão, né? Diferente daqui, aqui também está empurrando, mas está comprimindo a coluna. Aqui não, aqui ela empurra para o chão, mas ela não tem uma força vetorial nas vértebras da coluna, né? A tendência que a gente tem é de colocar ou o tórax ou o quadril para o chão, né? Então, a gravidade ela empurra ou o quadril ou o tórax. E aí que você vai ficar esperto para manter o alinhamento, tá bom? Então, o abdômen, ele vai ser responsável, o principal, muscularmente, ele vai ser o principal responsável pela manutenção disso. Como nos outros movimentos e nos outros exercícios. Como em toda a prática, na verdade, tá bom? Aqui, uma dica para você posicionar bem as escápulas é você empurrar o chão. Então, usar os ossos também para a gente conseguir criar espaço nas articulações. Então, a gente empurra o chão e aí você percebe que aí tem um norte para onde os seus músculos fazerem força. E o próprio chão tem uma força de reação contra o corpo, lei de Newton, né? Força de ação e reação. Então, ele vai também dissipar e ajudar a distribuir as cargas. Então, eu já falei para vocês da terceira idade, né? Então, os ossos, eles vão ficar mais próximos e vão acabar provocando ruim nas articulações se a gente
usa o osso e os músculos adequadamente, tá bom? Então, ó, empurra o chão para manter organização aqui. Você vai sentir um pouquinho de alongamento aqui, tá? Esse é uma das intenções, sentir alongar aqui, sentir fazer força aqui, tá? Então, aqui, empurra o chão para ajudar a manter organizado as costas, o tórax. E aí, se a tendência for essa aqui, ó, você vai ajustar o seu bumbuzinho, tá? Para ficar uma curvatura suave aqui. Ah, sim, eu não estou sentindo meu abdômen. Calma. Agora, o que você vai fazer? Além de sentir a forcinha no braço e o alongamento nessa região das costas, a gente vai apoiar os dois pés no chão e vai levantar um pouquinho o joelho, mantendo esse alinhamento, tá? Aposto que você vai sentir o abdômen aí, tá bom? E é essa a ideia, tá? Então, tudo alinhado, ó, empurrou o chão e continua empurrando o chão e tira os joelhos do chão, tá? Ficar aqui na posição um pouquinho, 2, 3 respirações. Se você começar a sentir um pouquinho da coxa, é normal, tá bom? Quando a gente está nessa posição, o corpo entende que a gente vai flexionar, a gente vai andar, a gente vai engatinhar, então ele aciona mesmo essa musculatura, tá? E aí, com o tempinho, você conversa com os seus músculos, tá? Fala, oh, não precisa, querido, tá tudo bem, obrigada, valeu, beleza. Agora que o foco é que os músculos do abdômen trabalhem mais, vocês, queridos, podem descansar um pouquinho, tá bom? Então, é sem julgar, ai, tá errado sentir a coxa. Não, não está errado, tá? Você está percebendo seu corpo, descobrindo seu corpo. Veja tudo com curiosidade e sem julgamento, tá bom? Então é isso, nesse 4 apoios. Sentir o abdômen, sentir alongar um pouquinho as costas, e se estiver sentindo a coxa, deixa ela relaxar, ela pode trabalhar, mas vamos gerenciar isso que está aparecendo aí. Dessa posição, a gente vai trabalhar um pouquinho de rotação do tórax, porque no próximo exercício a gente vai vai trocar as pernas e aí vai precisar um pouco desses músculos que fazem a rotação do tronco e também do quadril estejam mais acordados, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, fácil, tá? Só alcança ela longe, ó, passa por baixo da mão, Que delícia! Respira um pouquinho. Aí a gente vai, vou ficar um pouquinho aqui para frente, a gente vai repetir, tirar os joelhinhos e vai esticar uma perna e vai esticar outra perna, tá? Então aqui, ó, o que mais comum acontece, a pessoa, ó, despenca no tórax, arrebita o bumbum, deixa o quadril flexionado. Então a coluna tá toda lá balengando, tá? Então, a ideia é que você continue empurrando o chão, o bumbum tem que estar durinho, tá? E o abdômen também. Então vamos lá, ó. Aqui, esticou, esticou. Mantém o alinhamento da cabeça, não deixa ela pendurada. Empurra o chão, usa teu osso também para ajudar. Todo o teu corpo trabalhando, funcionando. Faça uma intenção dos braços trabalhando, perceba eles trabalhando. E daqui, descansa um pouquinho. Sentiu trabalhar o abdômen, os braços, um pouquinho do bumbum. Próximo exercício, leg pull front. A gente dissocia as pernolas. Então, a perna que vai subir, a ideia, a intenção é sentir o glúteo trabalhando.
tá? É essa a intenção, é para esse o norte que você vai, tá? E aí, para seu quadril girar o menos possível, não é que está errado girar o quadril, tá? Girar o quadril, ele acontece, a ideia aqui é que você perceba e escolha. Bom, nesse exercício, nesse momento, eu quero que o meu abdômen trabalhe para que não mova o meu quadril, né? Eu posso também usar essa força para mover ainda mais, aumentar a amplitude do movimento do quadril, usando essa mesma força com a intenção de mover. A intenção dessa força agora é uma intenção de força para estabilizar, tá bom? Então, conecta na sensação do abdômen, do braço e do bumbum. Vamos lá? Começa daqui, o abdômen já ativou, esticou. Tá aqui, ó, tá fácil? Puxa, como é que é a sensação da força? Ah, a força do bumbum, como é que é? Como é que é a sensação do abdômen? Ah, agora eu tô sentindo. Então, ó, levantou uma perna, levantou a outra. Aí, cuidado com isso aqui, tá? Ou isso aqui, ó. Tá? Ok. Daqui, a gente vai empinar o bumbum lá pra cima e vai trazer os pezinhos mais pra frente. Pode dobrar os joelhos. Deixa bem molinho aqui, bem soltinho. Não? O Pilates, isso parece muito exercício de yoga. O Pilates, ele aprendeu yoga também, né? Ele bebeu muito da yoga, né? Mesmo a filosofia, né? A abordagem dos exercícios. Então, parece muito um exercício de yoga. O exercício completo, que chama push-up, ele tem uma flexão do braço, tá? E tem um pouquinho de mobilidade de coluna também. Então, o exercício completo eu vou fazer agora. A gente prancha. A gente pode começar na prancha ou começar em pé, tá? Prancha. Ou eu tenho duas opções. Ou eu vou para trás e desenrolo a coluna. E depois eu desço de novo. E quando chego aqui, eu faço a prancha bem alinhada. Um pouquinho de tríceps. Alonga lá, como na yoga. Ó, isso aqui é diferente disso aqui, tá? Isso aqui, ó, é muito diferente disso aqui. Isso tem interferência no alongamento das pernas. Então, sinta aqui alongar as pernas. E aí você pode trazer a perna na direção da mão em vez do contrário. Então faz, tá bom? Aqui você vai liberar um pouquinho do alongamento das pernas. Flexiona o joelho, libera um pouquinho aqui. E a gente vai focar no alongamento da coluna. Então, sinta tudo bem soltinho aqui em cima. Se quiser, pode fazer isso aqui, ó. Solta um pouquinho. E aí a gente vai arredondar a coluna, porque o abdômen está fazendo força para desenrolar. É isso, gente. Delícia. Olha que gostoso. Poucos movimentos, poucas repetições, muita concentração. E você já tem resultado já, né? O corpo já sente que mexeu, fez força em alguns lugares, tudo suave, tudo gentil, né? Tudo com curiosidade, com permissão. E essa é a ideia, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana. E esse é o meu canal, Mindful Pilates, Adriana Alves Mindful Pilates. Eu sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates, RPGista, barras de Axis, psicossomática, um monte de coisa aí, tá? Gosto de dançar, gosto de viver bem,
tá? E eu gosto de compartilhar essas coisas aqui, ok? Então, espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se no canal, que eu falo dessas outras coisas que eu acabei de citar aqui, né? De todos esses assuntos aí que eu gosto, eu falo aqui no canal. E se gostou, escreve aí nos comentários, tá? É isso, a gente vai se falando. Logo, logo tem a terceira aula. Beijos, tchau!